Bom dia, meu nome é Saraí, sou professora de língua portuguesa do Colégio Oficina do Estudante e hoje nós falaremos um pouquinho sobre o processo de formação de palavras. Formação de palavras, importante, por exemplo, assunto a ser cobrado no Enem. O que é importante no processo de formação de palavras para nós, professores e alunos? Principalmente a questão do radical e os seus afixos. Como nós completaremos esse processo, como nós completaremos a palavra e principalmente quando eu tenho uma desinência e quando eu tenho um sufixo, por exemplo. O que é importante nos atermos à palavra? Ao radical. O radical é que vai determinar se a minha palavra é a que originará uma nova palavra. Quando eu puder colocar um morfema complementando este radical no final, eu terei automaticamente um sufixo. Eu mudarei o sentido da palavra, completando com um novo sentido, completando o final desta palavra. O radical estará sempre como uma palavra fixa. Por exemplo, pedra. Derivo outras palavras da palavra pedra? Sim, pedreiro, por exemplo. Coloquei antes ou depois do radical? Coloquei depois. Coloquei um morfema que completa esse sentido. Então eu teria, por exemplo, uma derivada, pedreiro, uma palavra que se origina a partir de um radical. Terei também palavras que poderão ser complementadas a partir do prefixo, ou seja, sempre um morfema antes do meu radical, como por exemplo, irreal, em que o radical real é complementado com a ideia de negativa, irreal, automaticamente prefixo. Então os meus afixos serão todos os morfemas que complementarem o meu radical, dando origem a novas palavras, palavras então derivadas. E o radical se manterá fixo. Em alguns radicais eu terei vogal temática, que fará a ligação entre o radical e a desinência daquela palavra. Em alguns, não. Quando eu não tiver vogal temática, eu terei uma palavra atemática. Com vogal temática, eu terei a união entre radical e a vogal, dando ideia a uma nova palavra. Então, o que seria a vogal temática? A vogal que se acrescenta ao radical, complementando então a palavra final. Posso derivar mais a palavra casa? Posso. Casebre, casinha, todas elas foram colocadas morfemas pós-radical. Automaticamente eu terei de novo um sufixo. Essa é a aula básica sobre formação de palavras. Qualquer dúvida, só acessar o nosso canal, acessar o YouTube e pode lançar os questionamentos. Até mais!